Olá, pessoas! Olá, meus amigos! Olá, inscritos! Olá a todos vocês que chegarem ao canal. Sejam bem-vindos ao canal Ismael Oliveira, canal que a gente aborda temas religiosos, a gente aborda a religião, né? A gente aborda essa grande fantasia em que nós vivemos, né? Principalmente no nosso país, onde a grande maioria é religioso, a grande maioria tem uma crença em uma divindade, né? Onde o cristianismo é bem grande, né? Onde o cristianismo é a grande maioria da população, acredita em Cristo, em Jesus, em Javé, acredita aí no Deus hebreu, né? E o vídeo de hoje, né, eu vim falar sobre a respeito do ateu, né, e se realmente, como falam alguns religiosos, né, para ser ateu você tem que realmente conhecer a Bíblia, você tem que ser uma pessoa que conhece bastante da Bíblia, só assim você pode ser ateu. Eu ouvi isso, né, principalmente do cristão Renato Romão, né, foi aquele rapaz que aceitou debater com o Henrique, né, foi totalmente massacrado pelo Henrique no debate, no qual o Henrique jogou a realidade e massacrou o meu amigo Renato Romão, que ele é até uma pessoa gente boa, mas nesse quesito, cara, ele foi totalmente massacrado, né? E eu acompanhei depois uns vídeos dele, né, no qual ele me citava, né, e falava que eu teria bloqueado cristãos naquele debate, né? E eu desafio a qualquer um a rever o debate e procurar lá no... Porque geralmente quando você revê o debate, fica salvo também o chat, né? Você consegue ver os comentários que foram feitos lá, né? Pelos cristãos, pelos ateus. E eu particularmente eu não excluí ninguém e também não silenciei nenhum usuário naquele debate. O debate foi grande, demorou bastante, foi quase 4 horas de debate. E eu fiquei acompanhando os debates e em nenhum momento eu fiz nenhum tipo de bloqueio de nenhum cristão. Agora, eu tenho moderadores no canal. E se os moderadores acharam porventura e achou por bem bloquear algum comentário e excluir algum cristão da live, foi porque os cristãos não se comportaram como deveriam. Os cristãos, eles não respeitaram o ambiente e tentaram de alguma maneira maltratar os ateus, né? Maltratar os moderadores. E os moderadores estão aí para isso, para ver e excluir ou silenciar pessoas que não respeitem os próximos, né? Então, eu nessa parte eu não excluí ninguém, mas eu dou autonomia para os meus moderadores para excluírem, para silenciarem quem eles acharem que merece. Eu tenho certeza que eles não vão fazer isso simplesmente porque eles querem ou de maneira indevida. Eles vão fazer isso porque eles viram que foram o melhor no momento. Então, respondendo isso aqui para o cristão Renato Romão, né, vamos prosseguir aqui o meu vídeo, né? E é o seguinte, né? Ele, em um determinado momento, ele fala que ateu não entende de Bíblia. Logo, nós não somos ateus genuínos. Será isso que ele quer falar? Será realmente que para a gente ser ateu, a gente tem que realmente ser expert em Bíblia? Então você vê que isso é uma falácia por parte desse religioso. Não só dele, mas outros religiosos utilizam esse tal, que eles acham que isso é um argumento, mas isso não é argumento de nada. Porque para eu reconhecer uma mentira, eu não preciso ter que estudar essa mentira totalmente para eu saber que aquilo é uma mentira. Para eu não acreditar em Fada do Dente, eu não preciso ficar lendo um conjunto de livros que as pessoas acreditam ser sagrado para eu reconhecer que Fadas do Dente não tem probabilidade disso ser real. Não existe uma fada que vai trocar seu dente por dinheiro. Da mesma forma, eu não preciso ser expert em nenhum tipo de livro sagrado para eu não acreditar nos sobrenaturais que é descrito nesses livros sagrados. E ele fala que ateu não entende nada de Bíblia, quem entende são os cristãos. E a gente vai fazer debate com esses cristãos, eles são massacrados. Esse meu amigo Renato Romão passou vergonha ao vivo. O vídeo do debate aí do Henrique
e do meu amigo e do Renato Romão, no meu canal já tem 1.200 visualizações. E eu não vi nenhum cristão defendendo o Renato Romão nos comentários. Eu não excluo ninguém. Eu não sou pessoa que exclui comentário de cristão nenhum. Os comentários que são feitos nos meus vídeos, eles ficam. Eu não perdo tempo. Às vezes o que eu faço é pegar esses comentários, que são ridículos, que são bobos, e eu faço um vídeo realmente respondendo. Então ele me dá material para eu fazer vídeo. E esse Renato Romão, ele diz que nós não entendemos de Bíblia, então logo a gente é um ateu, não merece, não somos genuínos em ser ateu. Agora, ele se engana. Se nós não entendemos de Bíblia, o cristão é que não entende nada, porque o ateu ele ainda perde tempo para ler a Bíblia. Ele perde tempo estudando aquelas histórias que você está contida na Bíblia. Agora, eu tenho obrigatoriamente necessidade de ser um expert, de estudar hebraico, como ele falou aí numa live, não sei se foi foi numa live recente que eu vi dele, né, que a gente tem que estudar hebraico, aramaico, grego, para poder entender a Bíblia, e é só assim se tornar ateu, né? Ele diz que vai ensinar as pessoas a ser ateu. Mas eu digo para você, meu amigo Renato Romão, você tem que ensinar as pessoas a ser cristão, né? Quando é que você vai pegar os ensinamentos ali, os mandamentos de Jesus e colocar para a prática? Num vídeo, num debate aí com o Henrique, você passou vergonha, cara. Ele fala também que eu, como moderador lá, eu não devia ter feito perguntas para ele, né? Mas só que a gente tem um detalhe. Foi combinado que a gente faria perguntas no final da live. E quando eu entrei realmente para entrar, já tinha quase 3 horas de vídeo, né? Aí eu entrei já mais para poder encerrar mesmo, porque ficaria uma live muito grande. E aí eu acabei que eu nem ia fazer as perguntas, eu tinha esquecido. Aí ele vai, num determinado momento do vídeo, ele me lembra, a gente vai ter que responder as perguntas e tal. Aí, a partir daí, eu comecei, né? Falei, realmente, eu vou fazer as perguntas. E por que que as perguntas foram feitas todas para o cristão? Porque não tinha mais nenhum cristão acompanhando a live. Se tinha, eles não fizeram perguntas. Então isso é muito fácil de entender, né? E ele parte, né, tentando me criticar, dizendo que eu deveria ter entrado em contato com ele para, de alguma maneira, pedir desculpa. Mas eu não acho que eu ofendi ninguém, não acho que eu agi errado. Talvez eu não devia ter dado minha opinião mais ali para o final, mas como já era o final do debate, praticamente o debate já tinha acabado, por isso eu deixei minha opinião e fiz algumas perguntas para ele lá, né? Principalmente a respeito de escravidão. Quem quiser ver é só conferir o debate aí no meu canal, né? Religião versus realidade, o debate. Você vai achar rapidinho, né? Que foi um dos últimos vídeos aqui do canal. E esse cristão, né, ele fala que a gente tem que conhecer a Bíblia, né? Então, como eu falei aqui, eu não preciso ser expert em Bíblia para eu saber que aquilo tudo é uma balela. Assim como o meu amigo Renato Romão, ele não é expert nos Vedas. Será que ele leu todos os Vedas, todos os livros sagrados aí do hinduísmo? Ele leu todos esses livros para ele decretar que o hinduísmo é falso? Porque o cristão, ele é quase totalmente ateu. Para os outros deuses das outras religiões, ele não acredita. Claro que eu sei que ateu é aquele que não acredita em Deus. E como ele acredita no cristão, né? Então automaticamente ele não poderia ser ateu. Mas automaticamente ele rejeita todas as ideias, as milhares de ideias de deuses do mundo afora. Ele não leu os Vedas para saber que os deuses hindus são falsos. Mas mesmo assim, ele tomou partido e acredita que apenas o Deus cristão é o Deus verdadeiro. E a gente pergunta, por que você acredita no Deus cristão? Aí ele fala, porque eu tive uma experiência com Deus. Mas uma coisa que não prova a existência de divindade nenhuma são experiências anedóticas. Uma experiência anedótica que você for contar, meu amigo Renato Romão, não vai provar que o seu Deus é verdadeiro e que o seu Deus é real. Da mesma forma que um hindu pode contar uma experiência anedótica, que ele, Vishnu, Krishna, Ganesha, Hanuman, qualquer um desses deuses, Brahma, Indra, alguns desses deuses ele agiu e teve uma experiência comigo, então logo o hinduísmo é verdadeiro. Então, da mesma forma que o meu amigo Renato Romão, ele não compreende totalmente os outros livros sagrados, como a Torá aí dos judeus, né? A Taná, né, também, teve o
o livro islâmico, né, que é o Alcorão, né? Será que ele leu o Alcorão? Ele leu as anotações de Confúcio, né? Confúcio, do confucionismo? Será que ele leu toda a literatura ali dos textos sagrados dos deuses egípcios para poder ele decretar que o Deus verdadeiro é o dele? Então você vê que essa falácia que a gente não entende de Bíblia não quer dizer nada. Um ateu ele não precisa entender nada de Bíblia, ele não precisa nem ter lido a Bíblia. Ele não tem obrigação de ler Bíblia para ele não acreditar em divindades. Porque o ateu ele apenas não acredita em divindade porque não tem provas, não tem evidências que corroborem a ideia de deuses. Então, eu como ateu, fica claro, eu não preciso realmente entrar profundamente em estudos de Bíblia, que logo isso é chato pra caramba. Quem é que gosta de estudar Bíblia? É um texto antigo, chato, enrola mais do que série da Netflix, fica enrolando linguiça ali, principalmente Bíblia. Agora sim, uma coisa eu digo para você, aqui no nosso país, os ateus do nosso país entendem muito mais de Bíblia do que os cristãos. Tanto é que a gente, mesmo como você fala que a gente não entende nada de Bíblia, a gente pega você num debate, a gente pega você num bate-papo e a gente deixa você sem palavras. Você não consegue reproduzir, você fica sempre mudando, né? Ah, porque está fora de contexto. Ah, porque era para a época. Ah, porque o que Jesus falou aqui não era para a gente, era assim para os discípulos. Então você vê que sempre vai ter uma saída pela tangente, né? Quando você puxa e confronta a realidade com aqueles sobrenaturais que o seu livro lendário, mitológico, aí, de mitologia cristã diz, nada daquilo se cumpre, né? Então, meus amigos, para ser ateu, eu não tenho obrigação de ser expert em todas essas religiões e ler todos esses livros. Agora, eu apenas vejo que não há evidências de deuses nenhum, de nenhuma religião, então eu não acredito. Logo, eu sou um ateu e estou justificado sendo ateu. Agora, eu leio a Bíblia, eu me aprofundo da maneira que eu posso, mas para poder ter um argumento, para quando eu for conversar com um cristão, eu mostrar dentro da Bíblia que o Deus que ele segue, além de não ter evidências, é um Deus antiético. É um Deus que, se existisse, ele é um ser terrível, carrasco, cruel, sanguinário, mesquinho, ciumento. São um ser, uma divindade que é descrita com características humanas. E se esse Deus existe, eu nunca que seguiria um ser como é esse Deus divino aí, esse Deus da Bíblia, o Deus dos hebreus, que não é o Deus do brasileiro, é o Deus dos hebreus. E mesmo assim a gente está vendo aqui, né, no nosso país, aqui nos canais, várias e várias pessoas defendendo a ideia desse Deus, né? Então, meus amigos, esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você gostou, compartilha, se inscreva, comente e deixa suas críticas também. Se você não gostou, dá o dislike também, não tem problema. Esse aqui foi a minha opinião como ateu. Eu não preciso ser expert em todos os livros sagrados que existem, que são vários. Tanto é que se a gente só pudesse ser ateu depois que eu conhecesse todas as religiões e estudasse a fundo todas as religiões, eu só poderia ser ateu quando eu vivesse 3, 4 vidas, porque o que mais tem são religiões com livros sagrados e com várias interpretações. Então é isso, meu amigo. Somos ateus porque não há evidências de deuses nenhum, não há provas nenhuma, isso já basta. Agora, a gente estuda um pouquinho mais a Bíblia, porque a gente vive num país cristão, e a gente quer refutar, a gente quer responder você também dentro do seu livro mitológico, dentro do seu livro fantasioso, que é o livro Bíblia, né? Um livro que não é moral de conduta para ninguém, né? Como ele já começa o vídeo falando isso, não é. Então, pessoal, esse aqui foi meu vídeo. Obrigado aí por assistir e até mais.